Olá, quarta-feira, 23 de novembro de 2022, são exatamente 14 horas e 39 minutos. Estamos aqui nos estúdios da TV Ops em Arapiraca, em mais uma quarta-feira. Seja bem-vinda, minha amiga espectadora, bem-vindo, meu caro espectador, a ESG e tal, a primeira revista eletrônica semanal do Brasil sobre meio ambiente, investimentos sociais, boas práticas de governança e temas como consumo e produção sustentáveis, diversidade e inclusão, aquecimento global e outros assuntos de interesse para cada um de nós, empresários, trabalhadores, e para você, estudante que nos assiste agora aí da sua casa, que chegou da escola ainda há pouco, para você, amigo comerciante que tirou uma brecha e está conseguindo nos assistir aí hoje em meio à correria do seu dia a dia. Muito obrigado pela sua audiência. Cada semana a gente está presente aqui na TV Ops em cerca de 40 municípios de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe, mas também estamos junto com os 260 mil seguidores que acompanham a gente pelas redes sociais da emissora, que nos prestigiam aí com uma média mensal de 8 milhões de visualizações nos programas da TV Ops. Então, muito obrigado a você do Nordeste, do Sudeste, da região Norte, do Sul ou do Centro-Oeste pela sua confiança, por você estar aqui com a gente mais essa tarde, por acreditar no que a gente, em toda semana, faz com muito carinho para que você nos deixe entrar na sua casa, aí na sua residência, no seu trabalho, ocupando a tela da sua TV, do seu computador ou do seu celular. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar com a gente aqui em mais esse programa. O programa de hoje é um programa especial em vários sentidos. Em primeiro lugar, porque a gente está no mês da consciência negra e uma parte grande da nossa pauta hoje é especialmente dedicada a esse assunto tão importante que, mesmo tendo tratado dele em todas as edições até hoje, a gente vai ter nessa edição uma reflexão especial, a qual você vem comigo buscar compreender como é que é importante que a gente atue sempre de forma proativa em relação a essa questão. Na nossa entrevista do dia, a gente vai receber Luiz Eduardo Rielli, diretamente de Portugal. O Rielli esteve na COP27 no Egito e vai contar para a gente o que foi debatido pelos presidentes e outros governantes de todo o mundo na conferência que é o mais importante evento sobre mudanças climáticas do mundo, que impactos isso causa para a gente aqui no Brasil, nas empresas brasileiras e na minha e na sua vida. Então seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, à sua revista eletrônica, a ESG e tal, a primeira eletrônica do Brasil, semanal, sobre ESG, baseada em fatos, objetivo e transparente, feita com a sua participação. Bom, então vamos começar logo com a COP27. Nessa semana foi encerrada a 27ª Conferência do Clima, ou, se a gente for falar no nome extenso, a Conferência das Partes da Convenção Quadro da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E um dos assuntos mais falados na imprensa em relação ao evento foi justamente o impasse e a falta de acordo em temas-chave, como financiamento para países pobres que já sofrem com os impactos das mudanças climáticas, que teria emperrado as negociações e adiado o final da conferência. Os principais obstáculos às negociações teriam sido o desligamento de todas as usinas movidas a combustível fóssil e especialmente a criação de um fundo internacional para bancar perdas e danos relacionados a mudanças climáticas. Alguns analistas chegaram a dizer que a conclusão do evento chegou a ser, para o meio ambiente, pior do que aquilo que já tinha sido alcançado até a conferência, incluindo o Acordo de Paris, que estabeleceu que os países deviam somar esforços para uma redução de 1,5 graus na temperatura global até 2030. Bom, com resultados mais ou menos efetivos, as instituições públicas e privadas de todo o Brasil, elas estiveram presentes no evento, que nessa edição, como falei, foi no Egito, de 6 a 18 de novembro, e reuniu chefes de Estado, de governo, formadores de opinião de cerca de 200 países para falar sobre o clima e os seus efeitos em todo o planeta e na nossa vida. E uma das instituições brasileiras presentes na COP27 foi a Sinergia, que é uma empresa que atua há quase 20 anos na criação e execução de soluções socioambientais, reunindo metodologias e tecnologias inovadoras ao conhecimento humano e conciliando as necessidades de organizações e comunidades. Um dos parceiros da Sinergia, que representou o Brasil no evento, foi Luiz Rielli. O Luiz Rielli é um pesquisador da Universidade de Lisboa, da área de clima, mestre em economia ecológica pela Universidade de Edimburgo, e hoje ele é o nosso convidado para o nosso bate-papo, já no início do nosso programa de hoje, para a gente saber em primeira mão o que houve de mais importante no evento
que é o principal evento do clima no mundo. Riele, obrigado pela sua presença, principalmente pela disponibilidade do Fuso, né, por falar com a gente praticamente logo após o final do evento e mesmo com esses obstáculos que a gente sabe que existem, né, nessa distância. Então, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Aqui já estamos boa noite, mas vamos ter uma boa conversa aqui. Bom, Riele, como eu comentei aqui, né, houve uma percepção generalizada da maioria das pessoas que participaram do evento, e muita coisa foi escrita em relação a ele, que os resultados foram aquém do esperado. Muita gente chegou a dizer, inclusive, como eu mencionei, num retrocesso. Para você que esteve no evento, que participou diretamente do evento, qual foi a percepção das pessoas, ou da maioria das pessoas, em relação a ele? Quais foram os resultados gerais em relação ao evento? Sim, sempre tem essa percepção de retrocesso, né, ou de fracasso, mas a gente tem que analisar esses encontros da ONU, que são grandes conferências internacionais, uma perspectiva mais geral. Esses encontros eles funcionam por consenso, então todas as decisões têm que ser negociadas e acordadas e estabelecido um consenso, o que é muito difícil, né? Se a gente for pensar que são 200 países quase, né? Cada um com seus interesses, cada um com as suas prioridades. Então, a COP do Egito, né, a Conferência das Partes que teve agora no Egito, ela tinha como uma expectativa inicial de partida ser uma conferência de implementação. O que quer dizer isso? Ela buscava muito mais em definir coisas mais técnicas, assuntos mais técnicos de como implementar o que já tinha sido acordado anteriormente, do que trazer novos compromissos, novas ambições. E no ano passado, a conferência que houve no Reino Unido, em Glasgow, na Escócia, ali sim teve uma série de novos compromissos, novas metas, novos objetivos. Então, digamos assim que a barra já estava alta. Então, a COP do Egito mais foi uma COP de buscar meios e formas de implementar o que já tinha sido acordado do que trazer novas ambições. A frustração, Marcos, ocorre porque para nós, né, para o nosso dia a dia, né, para quem trabalha no dia a dia na cidade, no campo, a gente já está vendo as mudanças climáticas ocorrerem, né? Seja seca, seja chuva, enfim, seja fogos que ocorrem. Então a gente vê que é preciso ter algum tipo de reação, algum tipo de solução. E às vezes essas conferências da ONU elas levam mais tempo do que a gente gostaria. Então essa é um pouco a frustração que sai desses encontros, né? Então a velocidade das respostas, a velocidade das soluções que os países estão trazendo não estão adequadas para o nível do problema que o clima vai trazer para a gente. Então é um pouco isso. Mas foi um evento mais técnico, então, eu diria, com propostas mais técnicas do que alterações em relação a qualquer uma das metas propostas, né, nesse sentido. Isso, exatamente. E em relação ao Brasil, a gente acompanhou agora, né, um processo eleitoral com muitas discussões, muitos debates, né, inclusive a própria conferência em si, ela foi, né, utilizada aí como forma de debate durante o final da eleição e logo após a eleição em si. Sem entrar, obviamente, em nenhum debate aqui, né, do mérito político, dos candidatos em si, qual foi a percepção a respeito do Brasil nessa conferência? Qual é a percepção e quais são as expectativas em relação ao Brasil para quem participou dessa conferência? Sim, houve uma mudança grande de posicionamento do Brasil nessas conferências internacionais de meio ambiente e de clima, né, como foi a COP. Então, no ciclo passado, no governo do presidente Bolsonaro, a perspectiva era mais de buscar parcerias no setor privado, busca de investimentos e assim por diante. Por outro lado, o governo do Bolsonaro teve uma certa dificuldade de mostrar resultados, mostrar o combate ao desmatamento. Então, a palavra que a gente escutava nos corredores ali, né, trazendo aqui um pouco o dia a dia, né, era um pouco de desconfiança, né? Falava, poxa, mas estão pedindo dinheiro, mas não mostram os resultados de combate ao desmatamento, principalmente na Amazônia, né? Então havia uma certa desconfiança e o Brasil perdeu um pouco assim do protagonismo, da liderança que sempre teve nessa área internacional do ambiente, né? Com a chegada do governo do presidente eleito Lula, né, que ainda não tomou posse, mas ele já inclusive esteve presente na COP do Egito,
houve já uma série de anúncios de uma nova postura. O Brasil já buscando fazer mais parcerias, né? Restabelecer compromissos em relação à Amazônia e ao desmatamento zero que foi proposto. Então isso deu um certo ânimo, né, aos participantes, tanto da sociedade civil quanto outros governos que tiveram contato com o Brasil. Então foi uma recepção bastante positiva. Agora, o desafio do Brasil é muito grande, né, em fazer acontecer o desmatamento zero que foi proposto. Então, o que o governo brasileiro eleito agora está buscando é parceiros internacionais. Então, a Noruega já disse que vai retomar uns investimentos que tinham proposto para o Fundo Amazônia, a Alemanha também. A Alemanha chegou a falar alguma coisa na conferência em relação ao Brasil? A Alemanha vai destravar o repasse de recursos para o Fundo Amazônia, que é um recurso, uma doação, né, que o Brasil estava recebendo. E Reino Unido e Estados Unidos também estão avaliando. Enfim, ainda muito preliminar, ainda é muito no começo, mas acho que há um novo humor assim, do mundo em relação ao Brasil. Acho que é bastante positivo o momento que nós estamos. A gente tem trazido algumas matérias aqui na SG e tal, e na última a gente falou de um estudo que foi apresentado na COP da Global Carbon Project, e ele fala que se as emissões continuarem no ritmo que estão, elas provavelmente vão bater um novo recorde. Você mencionou da dificuldade, né, de se alcançar as metas, e esse estudo ele fala que a chance do aquecimento passar de 1,5 graus, que é o acordado, né, em Paris, sobem para 50%. Qual foi o sentimento que os participantes ficaram em relação ao final do evento? Há chance de se chegar ao que foi acordado no evento em Paris, em 2030, se alcançar a meta de 1,5 grau na temperatura do aumento máximo? Isso vai ser difícil? Ainda é possível ou é inatingível? Qual foi o sentimento geral em relação a isso? Esse relatório que você citou, ele se baseia também em um relatório maior que foi apresentado ao longo desse ano de 2022 do IPCC, né? O IPCC é um órgão da ONU que junta todas as análises científicas e os dados científicos e que traz para os países qual que é o estado do mundo na questão climática, né? Com um olhar científico. E sim, hoje nós estamos numa rota de aquecimento da temperatura média da atmosfera que ela ultrapasse 1,5 graus. 1,5 graus, o que quer dizer? É aquecer a temperatura média do planeta em 1,5 graus até 2100. Esse seria o limite seguro, né, da humanidade em relação ao aquecimento global. A partir de 1,5 graus, o mundo já sofreria uma série de eventos que poderiam ser sem controle, né? Então, mais furacões, mais secas, mais coisas que até a ciência ainda tem dificuldade de avaliar. Então, só para explicar que 1,5 é o limite que a ciência impôs de maneira segura, né, para nós. Voltando, né, hoje a rota não é positiva, a gente está já quase atingindo esse 1,5 graus. Então, o que os países deveriam fazer soluções e propostas para até 2050 neutralizar as emissões desse poluente, dos gases de efeito estufa, né, do carbono. Agora a tua pergunta era qual que é o sentimento em relação à COP do Egito, né? A gente tem que olhar que 2022 foi um ano difícil, está ocorrendo uma guerra na Europa e muitos países, né, que diziam que iam acelerar essa transição energética para as energias renováveis tiveram que voltar atrás, voltar a usar combustíveis fósseis para poder aquecer as suas casas, principalmente agora no inverno. Então, Marcos, talvez o momento atual é um momento um pouco negativo, né, para essa temática climática, né? E saímos de uma pandemia, né? Muitos países se recuperando, que teve maior impacto ainda nos países em desenvolvimento, né? Exatamente, os países em desenvolvimento, né, que nem o Brasil e os da África, os da Ásia, precisando retomar a economia que ficou parada por 2 anos e meio, né? A Europa teve agora essa questão da crise energética com a Rússia invadindo a Ucrânia. Então, esses dois fatores dificultam um pouco a avançar a temática de clima. Então, o momento agora não é muito positivo, né? E nem a rota. Agora, o grande objetivo é a gente conseguir chegar em 2050, né, com as emissões neutralizadas. Mas ainda temos um caminho a perseguir, não é um momento ainda de grande pessimismo.
Falando um pouco do setor privado, né, a gente falou aqui em 2 edições, você falou muito da questão técnica nessa COP. E a gente falou em 2 edições de um guia que foi elaborado aí por um grupo de especialistas, criado inclusive pelo secretário-geral da ONU, em relação a metas de zero emissões. A ideia era criar referências, né, critérios técnicos para que as empresas pudessem seguir. Qual a visão que as pessoas na COP27 tiveram em relação ao setor privado? De que as empresas têm feito a parte delas ou de que a maioria das empresas tem praticado greenwashing? Qual é a visão, o sentimento em relação ao setor privado de uma forma geral? A postura do secretário-geral da ONU, que é o Antônio Guterres, é um português, né? É que o setor privado tem que estar nessa conversa. Não tem como a gente colocar o setor privado de lado, porque o desafio para mudar a economia, né, e reduzir as emissões de carbono é muito grande. Então não vai ser só os governos que vão conseguir fazer isso. Mas o problema é que o setor privado ele é rápido, ele é flexível, mas precisa de coordenação. E cada empresa estava apresentando suas metas, suas propostas de maneira descoordenada. Então, era como se fosse uma grande salada de fruta. Era difícil até de comparar um compromisso com o outro, né? Então, o que a ONU se propôs com esse grupo que você citou é coordenar, criar algumas diretrizes, algumas regras e algumas formas de garantir que o setor privado está entregando o que está falando que está fazendo, para evitar o tal do greenwashing, né? Greenwashing é você falar mais do que você faz. Então, com essas diretrizes e esses protocolos, a ONU pretende dar mais direcionamento para o setor privado, né? Uma outra iniciativa que foi bastante interessante na COP foi uma que são as metas baseadas na ciência, né? Então, que as empresas apresentem suas metas, não só com as suas próprias vontades, mas com que, de fato, a ciência pede que aquela empresa tem capacidade de contribuir para a questão climática. Então, essa iniciativa que há 2 anos atrás tinha em volta de 12 empresas que apresentavam compromissos, hoje já tem mais de 2.000 empresas falando que tem metas cientificamente comprovadas para reduzir as emissões, né? O problema, Marcos, para terminar aqui essa fala, é que tem alguns setores da economia que vão ser mais difíceis de se transformar. O cimento, o aço. Então, esses setores eles têm dificuldade e vão precisar de ajuda. A construção civil como um todo, né? Talvez a construção civil como um todo. A construção civil, a indústria química, do petróleo. Então, não é só uma questão de vontade. Vão precisar de muita tecnologia, muita pesquisa e inovação para poder avançar, para reduzir as emissões. Especificamente da Amazônia, né, que acho que é o grande tema mais em voga, né, e da questão do setor privado e das consultorias. Você teve uma parceria com algumas empresas, uma delas foi a Sinergia, que está no 2º ano seguido no COP. Como é que você vê a participação das empresas, da consultoria, desses projetos na Amazônia? Né? Quais são as iniciativas que são as principais? É possível apresentar projetos para quem queira? O que as empresas têm priorizado em relação à Amazônia, na sua visão? E o que elas priorizaram no COP, né, para levar para a COP? Sim, sim. E a Amazônia foi o grande tema do Brasil na COP, né? Inclusive, nós tínhamos lá representantes do consórcio, dos governadores do consórcio da Amazônia, muito interesse internacional em relação ao que o Brasil pode oferecer com a Amazônia. Então, acho que a primeira coisa que as empresas precisam fazer é entender a Amazônia como uma grande oportunidade, né? E a preservação da Amazônia, acima de tudo, como uma grande oportunidade. Então, tem uma riqueza de bioeconomia ali que a gente tem que saber explorar, com parceria, com tecnologia, com inovação, né? Então, aqui eu vou falar 5 pontos que são importantes para a gente pensar numa Amazônia oferecendo oportunidade e riqueza, né? Então, a gente precisa ter bons projetos, né? Então, desenvolver bons projetos com as comunidades, desenvolvendo produtos locais, desenvolvendo cadeias produtivas locais. A gente precisa ter mais conhecimento sobre a Amazônia, então fazer mais pesquisa, né, estruturar os saberes que já existem nas comunidades, né, compartilhar esse conhecimento. A gente precisa ter mais coordenação e governança. O que quer dizer isso, né? Não adianta cada um sair fazendo seus projetos. Como é que a gente consegue, né, se juntar e fazer coisas conjuntas? O governo ajudar com as políticas e com as regras. A gente precisa de dinheiro, e no Brasil tem dinheiro dos bancos, o BNDES é um dos bancos, né, tem bancos na região norte que podem apoiar o desenvolvimento de projetos.
E por último, o que eu estava dizendo, né, a questão de tecnologia, né? A gente precisa ter uma base tecnológica na Amazônia para a gente aproveitar essa bioeconomia. Então, a Sinergia é uma empresa de consultoria que atua na Amazônia faz mais de 10 anos, tem mais de 50 projetos na região, e é uma dessas empresas que pode ajudar a fazer, né, esse quebra-cabeças virar realidade. Então, eu acho que, acima de tudo, a visão da Sinergia é entender a Amazônia como um lugar de grandes oportunidades, né, e deixar um legado positivo com as comunidades, né? Saber aproveitar a preservação em prol da economia. Não ao contrário, a gente não tem que desmatar a Amazônia ou explorar a Amazônia, a gente tem que aproveitar a riqueza dessa bioeconomia. Então, um pouco essa visão que eu pude também compartilhar junto com a Sinergia na COP. Lucrar com a natureza, com a bioeconomia, com ela no lugar onde ela está, né? De forma produtiva e economicamente rentável em longo prazo, né? Exatamente. A gente está chegando ao fim da entrevista e a última pergunta ela é muito direcionada a quem está assistindo. A gente sempre fala aqui de meio ambiente, né? E você chegou de um dos eventos mais importantes. E a gente já recebeu gente aqui dos mais variados tipos de perfil, consultor, empresário, executiva que atua nessa área, nas empresas. O que você diria para essas pessoas que estão esperando alguma coisa acontecer no mundo, principalmente aqui no Brasil, nos próximos 12 meses? A gente vai ter aí no ano que vem uma COP novamente, acho que vai ser em Dubai, não é isso? E o que a gente deve esperar até lá e na próxima COP? O que essas pessoas devem esperar que aconteça aí nos próximos 12 meses? Olha, a gente tem que conseguir avançar essas pautas de implementação. E isso, a minha mensagem final é que é um desafio que não é só do governo, não é um desafio só dos outros, né? Acho que cada um vai ter que contribuir com a sua parte. O setor privado vai ter que contribuir com a sua parte. Acho que a gente teve uma pequena trava. Vamos aguardar o retorno. A gente está aqui com o Luiz Eduardo Rielli, que esteve presente na COP27, no Egito, representando o Brasil. Nos ouve? Rielli, você nos ouve? Sim, podemos. Pronto, agora voltou. Vamos lá. Eu dizia que esse desafio das mudanças do clima, né, do aquecimento global, é um desafio muito grande, que a gente não deve esperar só que os governos ajam, que tenham, né, atitudes. Eu acho que todos vão ter que contribuir. Então, o setor privado vai ter que fazer a sua parte, a universidade, que é onde eu estou hoje, também vai ter que fazer a sua parte. E eu acho que todos, né, o cidadão comum, né, seja nas suas pequenas ações do dia a dia, nas pequenas economias, mas também cobrando, né, cobrando dos governos, participando de movimentos sociais, entendendo que a temática climática vai afetar todos, né? Então, acho que mais do que só dizer assim o que esperar, também acho que é um chamado para que as pessoas se envolvam com o tema e percebam que é um desafio de todos esse mesmo. Heli, obrigado pela tua presença. A gente conversando contigo, a gente percebe, né, a qualificação, a gente percebe que o Brasil estava bem representado, tua passagem em setores de energia, como consultor, professor, né, direto de Portugal aí. Agradecer mais uma vez a disponibilidade, a gente sabe a questão do fuso, que é um desafio. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua participação, nos honrando aqui hoje. E parabéns a todas as empresas e consultorias que estiveram presentes no evento, né, participando desse evento tão importante. Obrigado pela tua presença aqui com a gente hoje. Obrigado, um grande abraço, até a próxima. Obrigado, Luiz Eduardo Rielli. Bom, obrigado, Rielli. A gente ainda volta a falar hoje de clima na nossa série especial sobre os ODS. Mas agora a gente vai falar sobre diversidade e inclusão. Porque no último domingo, dia 20, nós celebramos o Dia da Consciência Negra. Ele está presente no calendário escolar brasileiro desde 2003 e é uma data comemorativa desde 2011. Sendo feriado em mais de 1.000 cidades do Brasil e em 5 estados brasileiros. Aqui em Alagoas, onde eu falo hoje, o território onde nasceu Zumbi, foi o primeiro estado que decretou feriado estadual, em 1995. A comunidade quilombola, sediada no Quilombo dos Palmares, o maior do Brasil, foi um símbolo de resistência e organização de diferentes aldeias, que ficaram interligadas por cerca de 100 anos. Palmares surgiu por volta de 1580 e chegou a abrigar cerca de 30 mil negros na Serra da Barriga, ocupando uma área equivalente a Portugal. Na região do município,
aqui de Alagoas, de União dos Palmares. Essa é uma foto que você vê da região. Quem não teve a oportunidade de ir até lá, vá conhecer, porque é muito bom. E essa data é um marco muito importante para que a gente reflita sobre o valor e a contribuição da comunidade negra para o nosso país. E principalmente para avaliar se as oportunidades que são oferecidas a pessoas pretas e pardas equivalem em número e quantidade às que são destinadas às pessoas não negras. Além disso, discriminação e racismo também são, claro, temas importantes, que têm que fazer parte da discussão sobre a sociedade em que a gente vive e a sociedade que a gente quer para os nossos filhos e filhas. Nas últimas edições, a gente tem trazido números e contextos que só confirmam o quanto a gente ainda está longe de expurgar o racismo estrutural da nossa realidade e, de maneira independente da cor da pele, oferecer oportunidades iguais a todas as pessoas. A questão é que a gente ainda tem, sim, um déficit histórico e a gente precisa corrigir esse déficit. Na primeira metade do século XIX, mais de 2 milhões de africanos chegaram no Brasil. No primeiro censo da história brasileira, que aconteceu em 1872, o Brasil tinha 10 milhões de habitantes. E mais da metade, 58%, eram pretos e pardos, incluindo os negros livres, libertos e escravizados. Para vocês terem uma ideia, só 0,08% dos escravizados eram alfabetizados. Mas o cenário para os que detinham a sua posse ou propriedade era bem diferente. A gente vai ver aqui alguns anúncios reais de 1829 e 1830 que foram veiculados no jornal Diário de Pernambuco. Vamos dar uma olhada aqui em alguns anúncios, né? Vou pedir aqui para a gente passar alguns anúncios. Olha esse aqui, ó. Vende-se uma preta moça de nação da costa para fora da província, cozinheira e lavadeira na rua Loge Francesa. Então, vende-se uma moça, né? Esse é um anúncio real da época. Vamos ver um próximo anúncio aqui. Um escravo na São Angico, muito ladino, bonita figura, sem ponta de barba, muito possante para qualquer serviço. E vende-se por fujão. Quer dizer, vou vender esse escravo porque ele é fujão. Mas nunca o fez para fora da cidade, serve para quem o possa ter supiado e em conta na cidade de Olinda. Quer dizer, venda esse escravo porque ele é fujão e em conta. Olha, essa é a nossa história, essa é a história brasileira. O próximo, por favor. No dia 30 da cidade de Olinda, um moleque de idade de 9 anos, é isso mesmo que vocês estão vendo, uma criança de 9 anos, de nome Benedito, seco do corpo, cor aberta, procurando a cabra, tem uma fístula em um dos olhos, que vive lagrimando, várias marcas pela cara, procedido de feridas, de uma máscara de Flandres, foi vestido de camisa de algodãozinho, tão somente promete-se recompensar bem a quem der notícia certa. Ou trouxer em Olinda, nos 4 cantos, sobrado, protesta-se prosseguir com o rigor da lei contra quem o furtou e quem o está possuindo sem o declarar. Uma criança de 9 anos com uma fístula que fugiu e da posse. Para quem não sabe o que é uma máscara de Flandres, isso aqui é uma máscara de Flandres, que essa criança de 9 anos, machucada, usava enquanto fugiu. Vamos ver mais um. Dia 6, Angola. Dia 26, Paquete de Pernambuco. José Libório de Souza, equipamento 14, carga 257 escravos, dos quais morreram 26. Então, assim, um anúncio de uma mercadoria, de um produto. 250 escravos numa carga e 26 morreram. 26 mercadorias de uma carga de 257 morreram. Essa é a nossa história. Esse é o nosso contexto histórico. A gente não pode se esquecer disso aqui. A gente não pode se esquecer disso aqui. Porque se a gente se esquece que isso aqui aconteceu, a gente joga fora todo o contexto e joga fora toda a conversa e toda a discussão que a gente tem que ter até hoje e tem que ter no dia a dia. Vamos passar, por favor. Acho que esse aqui foi o último, mas a gente pode passar aqui, por favor. Bom, os economistas Michel França, Sérgio Firpo e o Alisson Portela, do INSPER, eles criaram um índice que mede a exclusão de pretos e pardos em alguns estratos
privilegiados da população, como os que possuem diploma universitário. A desigualdade racial ela continua a cair no ensino superior, mas o ritmo é mais lento do que vinha ocorrendo. Em 2021, por exemplo, cerca de 12% da população negra com 30 anos ou mais tinha nível superior. O índice é 4 vezes maior do que 2 décadas atrás, mas ainda é muito menor do que o da população branca há 15 anos. Vamos ver aqui, ó. É isso aqui que a gente tem mostrado sempre. Então você tem os brancos com nível superior completo, que foi, né, de 10, população com mais de 30 anos, que foi de 10% para 26%, 27%, e a população de negros com superior completo, que foi de 2% para 10%. Repara que, além da discrepância ser muito grande, as curvas elas seguem trajetórias e inclinação diferente, quer dizer, o abismo é maior. Esse abismo é maior do que era. Ou seja, a desigualdade aumentou, né? Então, de acordo com o IBGE ainda, né, a gente ainda precisa lembrar que cerca de 35% dos negros com ensino superior trabalhavam em cargos que dispensavam diploma. E isso acontecia com 28% das pessoas brancas. Isso ainda é uma coisa importante. Tem um detalhe ainda. A gente ainda tem um percentual da população negra do Brasil muito próximo com aquele que eu falei de 1872, que era de 58% e hoje é de 56%. Então, essa é a nossa realidade. Bom, infelizmente, falando da história com a nossa realidade, nem todos os heróis da história brasileira são celebrados. Se a gente tem hoje um dia dedicado à reflexão e homenagens a Zumbi, que está aqui na televisão, vamos pensar um pouco e responder. Quantos heróis negros a gente tem na história brasileira? Você já pensou? E heroínas negras? Quantas a gente tem? Todo mundo aprende na escola que a princesa Isabel, em 1888, assinou a Lei Áurea e decretou o fim da escravidão no Brasil, não é? Mas aqui, sem desmerecer a importância da formalização desse marco histórico, os anais, eles comprovam que a abolição da escravatura ela foi resultante de vários movimentos abolicionistas e de uma pressão popular bem grande na época. É muito provável que você já tenha ouvido falar da princesa Isabel, claro, e um pouco menos talvez de Zumbi, mas eu acho que você não conhece a princesa Aqualtune. Infelizmente, poucas pessoas conheceram a princesa Aqualtune, essa aqui da foto, porque poucas pessoas conheceram uma das mais antigas líderes negras no Brasil e um dos maiores símbolos da luta pela liberdade negra aqui no nosso país. Não há muitos registros sobre a história dela, que é a filha de um rei congolês que nasceu na África Central por volta de 1600 e que a derrota na Batalha de Ambuíla contra Portugal em 1665, onde Aquatune liderou cerca de 10 mil guerreiros, fez com que ela fosse capturada e traficada aqui para o Nordeste brasileiro. Quando a princesa Aqualtune chegou no Brasil, a princesa congolesa ela foi escravizada, levada para uma fazenda aqui em Alagoas, estuprada e colocada com outros escravos. Quando ela ouviu falar sobre a resistência dos quilombos, ela conseguiu fugir e se tornou uma peça-chave na criação e uma das lideranças do Quilombo dos Palmares. A princesa Aqualtune, ela é a mãe de Ganga Zumba, que é o primeiro líder do Quilombo, Ganga Zória e de Sabina, que mais tarde deu à luz a Zumbi dos Palmares. De acordo com os historiadores, a avó de Zumbi morreu em 1677, num incêndio provocado por invasores do Quilombo dos Palmares. E a princesa Aqualtune, embora não tenha sido reconhecida nos livros de história brasileiros da forma que ela deveria, ela vem cada vez mais tendo o nosso reconhecimento, mesmo que tardio. Princesa Aqualtune, pesquisem e conheçam. Muitas outras heroínas negras do passado também tiveram grandes feitos em outras instâncias da sociedade, como a política, por exemplo, na economia. Infelizmente, muitas vezes, elas também ficaram em relativo anonimato. Por exemplo, eu tenho certeza que você sabe em qual dia se comemora o Dia do Professor. Você não sabe? Sabe ou não sabe? Qual é o Dia do Professor? Vou dar uma dica, hein? É dia 15 de... Isso mesmo, dia 15 de outubro. Agora, você sabe quem e por que o Dia do Professor foi criado? Não sabe, né? Então você vai ficar sabendo agora. Porque o dia que homenageia todo ano nossos mestres e mestras foi uma iniciativa dessa senhora aqui, Antonieta de Barros.
Você não sabe quem é ela, né? Bom, essa mulher, essa senhora aqui, nascida em 1901 e que nos deixou há exatos 70 anos, em 1952, filha de escravos libertos, ela acreditava que a educação era o caminho para o futuro. Antonieta de Barros foi a primeira mulher negra a ser eleita deputada, no caso deputada estadual, após ter sido concedido no Brasil o direito de voto às mulheres. Ela instituiu um marco para que os educadores passassem a ser vistos como agentes sociais de mudança. Então, em 12 de outubro de 1948, a deputada Antonieta de Barros criou o Dia do Professor, feriado escolar no estado de Santa Catarina, e 20 anos depois, em 1963, o presidente João Goulart estendeu a lei para todo o Brasil. Bom, 74 anos depois da criação do Dia do Professor, falta só o reconhecimento na prática da carreira de professor no Brasil, que infelizmente, por ganharem menos em comparação a outros profissionais com nível superior, ainda trabalham mais do que a média mundial, com suas 2 ou até 3 matrículas, e em sua maioria não contam com um plano de carreira estruturado como deveria. Mas vamos deixar esse tema para um próximo programa. Aliás, quero deixar um beijo aqui para minha mãe, Dona Sandra, minha madrinha, Dona Sônia, ambas professoras que por 30, 40 anos se dedicaram àquilo que tanto nos orgulha, ensinar e a melhoria da profissão. Sua bênção, um beijo grande a vocês que estão aí nos assistindo agora. Muito obrigado. Outro fato que também chamou a atenção da gente essa semana foi essa figura aqui atrás, um doodle. Quem não sabe o que é um doodle, é uma dessas animações interativas, né, que o Google faz, o Google utiliza para homenagear uma data ou alguma pessoa que fica na página principal do buscador. Nessa última segunda, dia 21, o Google estava com essa figura aqui atrás, na página principal. Bom, essa senhora representada nesse desenho, que também foi muito relevante na sociedade brasileira e principalmente para a evolução da psicologia no nosso país, foi Virgínia Leone Bicudo. Você sabe quem foi ela? E por que ela foi tão importante a ponto de ter sido escolhida pelo Google para ser homenageada? Bom, a Virgínia, né, foi nascida em 1910, negra, neta de descendentes de escravos, filha de um homem que sonhava em se tornar médico e de uma imigrante italiana que atuava como empregada doméstica. Virgínia Bicudo fundou sociedades de especialistas em psicologia em São Paulo e Brasília, como a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, uma entidade que ela foi diretora nos anos 1960 e 70. A primeira não médica a ser reconhecida como psicanalista no Brasil também foi educadora sanitária e se formou em sociologia, tendo sido uma das primeiras professoras universitárias negras do país, em universidades como USP e Santa Casa. No final dos anos 1940, Virgínia desafiou a tese, dizendo que, na época, né, que o Brasil seria uma democracia racial, ou seja, um país mais tolerante e sem preconceitos. Virgínia publicou alguns dos artigos fundadores sobre relações raciais e racismo. E, em 1945, sua tese de mestrado, Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, foi a primeira dissertação do Brasil sobre questões raciais. Numa entrevista à Folha de São Paulo, em 1994, ela explicou a escolha de uma das suas várias formações. Queria o curso de Sociologia porque, se o problema era esse preconceito, eu deveria estudar Sociologia para poder me proteger do preconceito, que é formado no nível sociocultural. Além disso, segundo o site Multirio e a revista Galileu, os métodos e as iniciativas de Virgínia para promover a psicanálise tiveram uma grande repercussão na década de 1950. Além da coluna Nosso Mundo Mental, essa coluna que vocês estão vendo aqui, que era publicada no jornal Folha da Manhã, a psicanalista e socióloga comandava um programa do mesmo nome na rádio Excelsior, onde os ouvintes falavam dos seus problemas na educação dos filhos e outras questões. Em 1954, no primeiro Congresso Latino-Americano de Saúde Mental, Virgínia foi acusada de charlatanismo. Numa entrevista à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, ela relatou o seguinte: eu estava sentada e os médicos de pé gritando, absurdo, psicanalistas não são médicos, foi horrível, quase me suicidei. Ouvi outras pessoas dizendo, você é uma charlatã, você vai para casa e quer morrer. A Virgínia nos deixou em 2003, com 93 anos, em sua cidade natal, São Paulo. E na última segunda, ela teria feito 112 anos. Por esse motivo, ela foi homenageada pelo Google na sua página principal. Bom, a gente já viu que o racismo e o preconceito se disfarçam de várias formas, desde um olhar atravessado na rua até a escolha por uma vaga de emprego, e até na religião. Macumbeira, seita do diabo e coisa do demo são algumas das palavras e expressões que já foram associadas a adeptos e seguidores de religiões de matrizes africanas.
segundo seus próprios frequentadores. Só no primeiro semestre de 2022, o Disque 100, um serviço do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que foi criado para denunciar violações de direitos, já tinha recebido 545 denúncias de intolerância religiosa, 17% a mais do que no ano anterior, como a gente pode observar aqui nesse gráfico. Além disso, quando a gente avalia quais são as religiões que mais recebem agressões ou ameaças, 4 em cada 10 denúncias são de religiões de matrizes africanas, como a Umbanda ou o Candomblé. Como se essas pessoas não tivessem direito a exercer a sua liberdade religiosa. Está lá. Se você olhar a Constituição brasileira, no artigo 5º, no inciso 6º, está lá. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei. Então, gente, intolerância religiosa é crime e tem que ser punida, da mesma forma que o racismo. Esse é o número, então esse é o número, né, da intolerância em relação a matrizes africanas e esse é o crescimento da intolerância religiosa. Bom, e o que o início do nosso programa hoje tem a ver com o assunto que a gente segue até aqui e tem em comum, um com o outro? Um dos pontos trazidos por muitos dos analistas que estiveram presentes na COP27 e que avaliaram os resultados da conferência é que a representatividade dos brasileiros pretos e pardos no evento reafirmou a luta histórica do movimento negro por justiça racial, climática, social e de gênero, tanto para o nosso país quanto para o mundo. Aliás, uma das principais metas que a gente falou no ODS 11, de cidades sustentáveis, algumas edições na nossa série especial sobre os ODS, é que é importante reduzir o número de mortes e pessoas que são afetadas por desastres naturais ligados à origem meteorológica ou ao clima e diminuir o número de pessoas que residem em áreas de risco. Então é impossível falar em alcance das metas de diminuição de gases de efeito estufa sem reduzir as desigualdades que impactam trabalhadores, mulheres e crianças que vivem nessas regiões ou que vivem de forma mais significativa os impactos do aquecimento superficial, territorial e do aumento das chuvas, como a gente tem visto ao longo de várias edições do programa. Não existe, gente, justiça climática sem se falar antes dela em justiça racial, injustiça de gênero, injustiça etária e em várias outras justiças que são o alicerce de uma sociedade que quer ser realmente justa. Por coincidência, hoje, ainda sob os efeitos recentes da COP27, as mudanças climáticas e o aquecimento global são o assunto da nossa série sobre os 17 ODS, que são as 169 metas pactuadas entre os chefes de Estado e governo em 2015, na sede da ONU, para erradicar a pobreza do mundo até 2030, proteger o meio ambiente e o clima global. Na semana passada, a gente ficou emocionado aqui, eu me emocionei bastante com a trajetória profissional, a história de vida do Manuel Alves, representante da Popular Alimentos e do Supermercado Popular, que é uma empresa que alia consumo sustentável e respeito aos seus clientes e, principalmente, a motivação dos seus colaboradores. Se você não teve ainda a oportunidade de assistir a entrevista que foi feita, ela está disponível no YouTube da TV Ops, eu sugiro veementemente que você veja, porque foi realmente diferenciada. Mas hoje a gente vai falar aqui desse tema que está tão em voga e compreender como é que ele afeta na prática e o que a gente pode fazer para lidar melhor com esse assunto, que é tão importante. A gente vai falar do ODS 13, que é o clima. E o primeiro diferencial do ODS 13 é que ele é uma ação global. Afinal, o clima pode ser um no Brasil e outro no Japão, mas a gente sabe que as correntes que afetam os mares da população que vive lá também afeta a gente por aqui. As geleiras nos polos, por exemplo, têm impacto direto nos nossos oceanos e por aí vai. Então esse é o primeiro ponto. Falar de clima, né, como o Luiz Rielli falou, exige um esforço global. Ou todos fazem algo ou não se faz, não adianta. Isso posto, quais são as medidas assumidas pelos países para combater as alterações climáticas e os seus impactos? Então, o que é preciso fazer nesse sentido? A primeira coisa é reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países. Outra meta do ODS, integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais. Além disso, melhorar a educação,
aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima. Bom, em geral, eu não entro aqui em detalhes das metas que têm maior foco nos países em desenvolvimento, mas aqui tem uma muito importante que inclusive foi um dos alvos dessas recentes polêmicas, que é implantar, se chegar no compromisso assumido pelos países desenvolvidos para a meta de mobilizar conjuntamente 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 para atender às necessidades dos países em desenvolvimento e operacionalizar o Fundo Verde para o Clima. E, obviamente, além dos ODS, quando a gente fala em acordos climáticos internacionais, a gente sempre precisa falar do Acordo de Paris, que é o compromisso assinado por 195 países em 2015 e ratificado por cerca de 150, com as metas para a redução da emissão de gases de efeito estufa, o que na prática representa a manutenção do aumento da temperatura média global, como a gente conversou, a menos de 2 graus, 1,5 graus centígrados até 2030. Né? Bom, eu recentemente trouxe um indicador aqui relacionado a clima, a esse ODS e também a cidades sustentáveis, mas eu preciso voltar nele aqui com mais detalhes, porque é impossível falar de clima, de grupos vulneráveis e não falar em desastre natural, em catástrofe e na nossa capacidade de reduzir o número de mortes e pessoas que podem ser afetadas por esse tipo de incidente, como desastres ligados a enchentes, por exemplo, ou calor intenso. Então, eu trouxe para a gente avaliar aqui como é que está o número de mortes de pessoas desaparecidas e pessoas que são diretamente afetadas por desastres no Brasil por 100 mil habitantes. Eu já tinha trazido esse número, só que dessa vez eu também trouxe ele por cada uma das regiões do país. Nos últimos anos, esses dados eles são da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e os dados de população são do IBGE. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui na tela. Então, você tem um aumento, né? A gente já tinha visto isso em cidades, um aumento considerável. A curva em amarela é a curva Brasil. Você sai de 200 mortes por 100 mil habitantes, ou danos, né? Chegando no número de 1.000 habitantes, um crescimento total, mas o crescimento maior, né, você tem uma queda de 2015 para 2016 e depois um aumento exponencial, chegando até 2.800 na região norte, que é a região justamente da Amazônia, que é a região onde fica basicamente a Amazônia como um todo. Então, um crescimento exponencial de 2018 até 2021, que são dados do Sistema de Proteção e Defesa Civil. Você também tem crescimentos consideráveis, mas você vê que quem puxa efetivamente esse dado é a Amazônia. A região sudeste, ela tem inclusive um decréscimo de 2020 para 2021. A região centro-oeste, ela permanece bastante baixa, bem abaixo de todas as outras regiões. Região sul e a região nordeste, um crescimento, mas ainda abaixo da média brasileira. Agora, o maior destaque, efetivamente, é a região norte, com um número muito acima da média brasileira e de todas as outras regiões. Uma outra forma de avaliar a preparação do Brasil em relação a como lidar com o clima é pela existência ou não de medidas nos municípios com a capacidade de gerenciar riscos relacionados a desastres ligados a enchentes, inundações, enxurradas ou de deslizamento de encostas. Por exemplo, quem tem cadastro de risco, município que tem ou não mapeamento de área de risco de enchente ou inundação, plano de contingência, sistema de alerta de desastre. Quem tem, por exemplo, programa habitacional para realocação de população de baixa renda que vive em área de risco. Então, para o IBGE, um município tem que apresentar pelo menos 3 entre 4 estratégias no total de redução do risco de desastres para ser considerado como um município que adota e implanta uma estratégia alinhada com aquilo que preconiza o Plano Nacional de Redução de Riscos de Desastres. Então, nesse sentido, o Brasil, em 2007, né, que foi o último ano que esses dados estão disponíveis, apresentou um cenário bastante diferente entre os estados. Vamos ver aqui na tela qual é essa realidade. A gente tem realidades bem diferentes entre os municípios. A gente tem uma realidade do Brasil hoje, na qual 34% dos municípios apresentam planos ligados à redução de risco.
equivale a dizer que 3 em cada 10 municípios se previnem em relação a riscos, e a gente tem realidades bem diferentes. Em municípios, por exemplo, como Rio de Janeiro e Espírito Santo, você tem quase a totalidade dos municípios que tem esse plano. Você fala assim, mas no Rio de Janeiro eu vejo toda hora que tem catástrofe acontecendo na televisão. O fato de você ter o plano não quer dizer que quando a catástrofe acontece, ela não derrube aquela casa, ela não atinge aquelas pessoas, né? E não significa também a qualidade da execução. Mas você tem municípios aqui, você tem estados aqui que tem poucos municípios que têm essa estratégia de prevenção de crise. Rio Grande do Norte, por exemplo, você tem 8% dos municípios. Tocantins, mesmo municípios aqui de estados da região Nordeste, por exemplo, Bahia são 20% dos municípios apenas que têm essa prevenção. Alagoas já tem 35%, então são poucos, mas ainda é uma média que está bem alinhado com a média brasileira, por exemplo. Repara, coincidentemente, inversamente proporcional, Amazonas, na região norte, por exemplo, alguns municípios da região norte, como Amazonas, por exemplo, tem 66%, 67% dos municípios têm estratégias de prevenção aliadas ao que se faz em nível nacional. No entanto, quando a gente vê o gráfico anterior, você vê que o número de pessoas atingidas por desastre é muito grande. Quer dizer, o que pode estar acontecendo? Será que a implantação dessas estratégias não está acontecendo? Ou será que os municípios que são atingidos são municípios com grande contingente populacional? Então, isso é uma coisa que precisa ser averiguada, que é importante. Bom, isso posto, será que nós aqui, pessoas individuais, indivíduos tão pequenos, né, será que a gente pode fazer alguma coisa para contribuir com uma questão tão grande como o aumento da temperatura global? A gente pode, claro que sim. É claro que justamente por cada um pensar que nada podia ser feito ao longo da história, que a gente chegou no ponto em que a gente está hoje, com temperaturas cada vez mais altas e situações em muitos locais do planeta que já são irreversíveis. Então a gente vai conhecer agora algumas iniciativas que nós, individualmente, podemos fazer no nosso dia a dia para fazer a nossa parte em relação a essa questão. Bom, a principal delas, quando a gente fala principalmente de sequestro de carbono, né, é o plantio de mudas. Né? Plante árvores, incentive e realize o plantio de mudas. Na sua casa, em equipamentos públicos, na escola do seu filho, em qualquer lugar. Quanto mais árvores você plantar, quanto mais sementes, maior vai ser o sequestro de carbono. Então essa é uma das principais. E por outro lado, denunciar o desmatamento e outros crimes ambientais é muito importante. Porque se você planta árvores, incentiva isso, e você não permite o desmatamento, você está fazendo um grande favor em relação à questão do clima. E as outras coisas também são importantes, quer dizer, disseminar uma educação sustentável, a questão da luz, a questão da água. Se você poupa o consumo de recursos, dissemina essa educação sustentável em casa, você consegue incentivar seu filho, incentivar seu sobrinho, seu neto a fazerem a mesma coisa. Dá preferência a fontes renováveis de energia. Avalie a questão do consumo, né? Energia solar, o uso de energia solar na sua casa, a questão da mudança de um veículo para um veículo elétrico ou híbrido. Isso é muito importante, gente. Fazer manutenção em veículos e aparelhos elétricos regularmente. A gente fala muito em troca de aparelho, mas e a manutenção? Como está a manutenção? O aparelho de ar-condicionado, por exemplo, a manutenção tem que ser feita a cada 6 meses. Qual foi a última manutenção dos seus aparelhos de ar-condicionado? Isso aumenta o seu consumo, isso aumenta o consumo de energia elétrica. Né? Produtos com eficiência energética, inverter, TV LED e LCD. Muita gente agora está indo comprar TV, época de Copa do Mundo. Uma TV LED, ela pode ser um pouco mais cara, mas o consumo dela é até 20% menor do que o consumo de uma TV de LCD. Ar-condicionado inverter, mesma coisa, 30% no mínimo menor o consumo de energia. Então, essas escolhas, elas vão determinar também o seu papel num contexto de mudanças climáticas. Então, veja, se até hoje você não tinha se dado conta de qual é o seu papel nesse tema, nesse contexto aqui de aquecimento global, de mudanças climáticas, a partir de hoje, quando você ouvir alguém falar sobre esse assunto, agora você já sabe que manter os níveis de temperatura do mundo em níveis aceitáveis não é só uma questão de conforto,
de uma brisa mais agradável. Isso é um tema de justiça social, que envolve distribuição de riqueza, a possibilidade de oferecer mais oportunidades e oportunidades mais justas para todos. E principalmente uma obrigação nossa, de garantir que o território no qual a gente está inserido seja mais decente e menos destruído para gerações futuras em todos os sentidos. Se você não tem isso em mente, nada do que eu falei hoje ao longo dessa edição valeu. Agora, se você conseguir levar essa mensagem para pelo menos uma pessoa a mais, então meu trabalho aqui hoje já valeu todo esse tempo. Porque a melhor e maior mensagem dos ODS é não deixar ninguém de fora, não deixar ninguém para trás. Faça a sua parte e não deixe ninguém para trás nessa mensagem. Agora vamos para a nossa dica do dia. Bom, hoje a nossa dica do dia é para você que tem filhos e filhas. Eu tenho 43 anos e eu tenho um menino de 2 anos e 2 meses, Davi. Meu filho é branco, saudável e privilegiado. Eu agradeço todos os dias a Deus pela saúde do meu filho. Mas eu tenho um papel muito importante na educação e na criação dele. Muitos de nós fomos criados num ambiente machista, racista. Querendo ou não, a gente vive numa sociedade na qual o racismo estrutural é dominante. A gente viu isso ao longo desse programa e a gente tem falado sobre esse assunto em várias edições. Aliás, esse é um tema sobre o qual a gente vai continuar falando em muitas e muitas outras semanas. Porque não adianta ser racista ou achar que as coisas no Brasil vão mudar só se indignando, fazendo uma postagem no Dia da Consciência Negra ou vestindo uma camiseta nesse dia. Cada um de nós, pretos, amarelos, brancos, tem que ser antirracista. Então a dica hoje é para você, pai, mãe, padrasto, madrasta, padrinho, madrinha, que muitas vezes tem dúvida se teve ou não teve uma atitude racista em casa com seu filho, filha, enteada, sobrinho, sobrinha. A gente vai dar 5 dicas aqui. A gente vai falar de 5 pontos fundamentais que você deve atentar sempre e principalmente quando estiver perto de uma criança ou adolescente. O primeiro, mais importante, dê exemplo. Seu filho, filha ou sobrinha só vai ser antirracista se você também for. O mínimo que se espera é que você não ache graça de brincadeirinhas e piadinhas sobre cor que possam ser repetidas. Além disso, a gente também espera que você tenha atitudes positivas, que você promova o bem, que você tome ações educativas quando vê alguém cometendo atos racistas, mesmo que seja o acolhimento de alguém que sofreu algum tipo de violência, porque fazer o bem nunca é demais, sempre. Converse sobre discriminação, diversidade e inclusão. Use situações do dia a dia para poder ilustrar o tema, para poder fazer o tema ficar mais fácil. Os jovens precisam entender que a sociedade é racista. Como o racismo estrutural se disfarça de várias formas, e principalmente no caso das crianças e adolescentes brancos, é muito importante que eles entendam como o seu papel para mudar esse cenário vai ser fundamental hoje e no futuro. 3. Tenha e elogie referências negras de heróis, heroínas, atletas, personagens, personalidades históricas, mesmo que seu filho ou filha sejam brancos. Faça brincadeiras que abordem o tema da diversidade. E no caso de uma criança negra, essas referências são ainda mais importantes, no sentido de inclusão e da representação dessa criança no mundo. Em 4º lugar, ensine o português consciente, desde cedo. Não apoie o uso de palavras ou expressões como de cor, moreninho, moreninha, cor de jambo, cor do pecado, escurinho, escurinha, para falar de um colega negro ou de uma amiguinha da escola que seja preta, negra. Vamos ensinar também que termos como denegrir, ovelha negra, criado mudo, não têm mais que ser utilizados. Por fim, crianças de diferentes raças frequentam os mais diferentes locais, praças, shoppings, inclusive escolas. Se a sua criança em algum momento testemunhar uma atitude racista, não minimize nem esconda o que aconteceu. Essa é uma oportunidade para que ela perceba que o mundo fora das paredes da casa de vocês pode ser muito melhor com a ajuda dela. Mostre que é preciso sempre ser antirracista e se colocar de modo firme e sem medo contra a violência de atitudes desse tipo. Com essas dicas, eu espero que nós todos possamos apoiar a construção de um mundo melhor com as nossas crianças e nossos jovens. Essas não são dicas só do Dia da Consciência Negra, elas são dicas do dia, do mês, do ano e da vida. Bom, com essa dica, a gente chega ao fim da nossa edição de hoje. Não esquece de curtir a gente aqui embaixo, dar o seu joinha e seguir o programa e a TV OPS. É só assim que você fica bem informado e passa a receber as atualizações da TV OPS em primeira mão, inclusive as da nossa revista eletrônica do programa.
Como a gente sempre faz, eu quero nesse momento agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar aqui por mais uma semana com você. Que toda semana permite que a gente, na sua telinha do smartphone, no seu trabalho, ou na TV aí na sua casa, nessa tarde de quarta-feira, esteja presente. Em nome de toda a equipe da TV Ops, obrigado a você, meu amigo, minha amiga de confiança, por ter ficado mais esse tempo aqui, nessa semana com a gente. Não esquece de contar para o seu amigo, para a sua amiga, que não pôde assistir hoje o programa ao vivo, que ele vai estar disponível no YouTube da TV Ops, a emissora mais arretada do Nordeste. Obrigado a toda essa equipe maravilhosa. E agora vocês vão ficar aí com a Janela do Rock, que olha, hoje está muito, muito bom o programa. Se você ainda não assistiu, não perde não, porque está muito bacana. Não sai daí porque já começa em alguns minutos. 20 minutos já começa. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.